Oi, tudo bem? Prazer, eu sou a Natasha Barbosa, professora de crochê aqui na Supremo, e hoje a nossa aula será um pouco diferente. Eu quero conversar com vocês sobre combinação de cores, ou, como a gente vê muitas vezes também, a harmonia das cores. E por que nós vamos falar sobre harmonia? Porque no nosso trabalho como artesãs, como crocheteiras, muitas vezes nós buscamos algo diferente, algo personalizado, algo que sempre passa uma mensagem. Além da gente fazer ponto por ponto com muito carinho, eu sei, eu também faço, nós sempre procuramos uma combinação de cores bonita, algo vibrante, algo, se é para uma criança que tem um ar mais lúdico, se é talvez para uma ocasião festiva, então algo, sabe, mais impactante. Então nós sempre estamos procurando trabalhar da melhor forma possível o nosso material. No caso, os nossos fios e as nossas cores. E, gente, a palavra harmonia vem do quê? Daquilo que está harmônico, daquilo que não existe um contraste, uma imperfeição, aquilo que você olha e pensa, caramba, sem nem perceber, aquilo ficou tão perfeito, está tão encaixadinho, que o nosso olhar olhou e não estranhou. E isso tem nas cores. Por isso eu vou começar falando com vocês sobre o círculo cromático. O que é o círculo cromático? Ele mostra as cores, a gente começando pelas primárias, depois ele mostra as secundárias, que seria a mistura dessas primárias, e depois as terciárias. E por que é importante para a gente nesse quesito? Porque é através do círculo cromático, ele é uma ferramenta muito interessante para a gente estabelecer uma combinação de cores mais harmoniosa. Ou seja, uma combinação de cores que a gente olhe e pense. Ou pense não, mas só sinta. A primeira sensação é essa, né? Você vê e aquilo agrada. Aquilo, como a gente fala, orna. Então, nós temos, vou mostrar para vocês com dois materiais. Um é o nosso esmeralda brilho, que brilha, adoro. Então, nós temos as cores primárias, vermelho, azul e o nosso amarelo, são as cores primárias, é a nossa tríade. E, gente, tudo vem desses três, da mistura desses três ou com a mistura desses três. Então, nós começamos, ó, assim. O resultado mais comum, mais conhecido é que, quando eu misturo amarelo com azul, nós temos o verde. Quando nós misturamos o vermelho com o amarelo, nós temos o laranja. Ou seja, nós temos isso em maior ou menor grau, maior ou menor intensidade, conforme a mistura. Claro que eu tô falando isso em cor, se eu fosse fazer uma aquarela, uma pintura. Porém, isso vai ter um sentido, eu vou mostrar para vocês. Quando eu misturo, por exemplo, o vermelho com o azul, eu tenho um violeta, um lilás, um roxo. Então, aqui, essas cores são as primárias. Nossas amostras foram todas confeccionadas com o nosso predileto. Ele é nosso barbante número 6. Ele vem com 627 metros e o tex é 931. Eu usei várias cores, eu vou mostrar para vocês como é possível fazer diversas combinações super interessantes apenas com esse material. O círculo cromático, e é essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês para criar a harmonia das cores de uma forma não aleatória, mas de uma forma com mais sentido, com mais objetivo. Ou seja, você vai fazer essa combinação tendo uma intenção, um propósito. E nós começamos pensando nas três cores primárias, que é o que dá origem a tudo. Agora, para chegar nas cores terciárias, sim, existem cores terciárias. Nós vamos combinar uma cor secundária, por exemplo, um laranja, com uma cor primária. Ou seja, eu posso pegar um laranja e amarelo e eu vou ter aquele amarelo mais alaranjado. Ou eu posso pegar um amarelo com verde e a gente tem o nosso verde-limão. Eu poderia pegar um azul com violeta e ter aquele azul mais
puxado para o violeta, para o roxo, que a gente fica na dúvida, e o contrário. Ou então um azul, que é uma cor primária, com um verde, que é uma cor secundária, e tem um azul petróleo, que é aquele tom mais esverdeado. E você ter a possibilidade dessas combinações, você cria harmonia. E você conseguir ver as suas cores no círculo cromático também é muito importante, para você ter outras combinações, outras formas de harmonia que eu vou explicar agora. Agora nós vamos mostrar na prática, com nossas amostras, como que a gente faz a harmonia, que são as formas de misturar e agrupar as cores. Nós vamos começar pela monocromática. O que é a monocromática? É quando um mono, né, eu escolho cromática, eu escolho uma única cor e vou fazendo uma variação dela, seja diminuindo a concentração, seja aumentando essa concentração. Como assim? Aqui nós temos o roxo, passamos por berinjela e chegamos no lilás. Ou seja, eu estou diminuindo, isso se eu for no sentido esquerda, a minha concentração. Se eu fosse considerando o sentido à direita, eu estou aumentando. Ou seja, lilás, berinjela, roxo. Isso aqui, gente, funciona como um degradê. E é uma combinação, assim, perfeita, porque na verdade você está diluindo uma cor, ou, né, aumentando a concentração, e aí ela se complementa, não gera um grande contraste, não gera um estranhamento no olhar. Essa é a nossa harmonia monocromática. Agora vou mostrar para vocês a harmonia análoga. O que é análoga? É algo parecido. São cores que estão próximas no círculo cromático. Ou seja, elas estão tão próximas que elas estão em perfeita harmonia. Que aí quando você olha, bate o olho, sabe? Não tem estranhamento. Aquilo é agradável, aquilo você pensa, caramba, não tem contraste. E o nosso exemplo, ó, é o verde com verde água. Você olha para esses dois e não existe contraste. Eles são perfeitos um para o outro. Ou seja, eles são também parecidos. E essa é a nossa combinação análoga, porque você tem essa relação sem gerar um contraste. Agora nós vamos para outra forma de combinação, que é a complementar, que funciona como? Quando nós temos cores que estão em lados opostos no círculo cromático, ou seja, uma cor oposta à outra, elas não têm nada um do outro. E como que eu posso falar isso? Esse aqui é o vermelho puro, esse aqui é o verde. O verde, ele é o resultado da mistura do azul com o amarelo. Ou seja, o vermelho não tem nada que compõe o verde e o verde não tem nada que compõe o vermelho. Seja esse verde, seja um verde bandeira. Então, ao olhar, você vê que ó, o contraste é tão grande que elas se destacam. E essa é uma combinação que faz muito sucesso também. Porque se eu colocasse um verde bandeira aqui, a gente teria a combinação muito clássica do Natal. Ou seja, a combinação complementar, ela funciona de forma a você ter peças que se destacam mais, a ter um contraste mais efetivo, uma coisa mais vibrante, talvez um tom mais verão. Você consegue fazer diversas combinações. Uma que existe e que não está aqui, mas que eu acho que funcionaria bem mostrar, um grande exemplo, ó, é o nosso amarelo com roxo, ou amarelo com violeta também. Percebem? Cria um contraste muito grande e ao mesmo tempo parece que foram feitas uma para outra. Então vamos para a nossa próxima forma de combinar. Nós vamos falar de cores quentes e cores frias. Um exemplo, ó, quando a gente pega cores frias, normalmente nós temos um objetivo, que é o quê? Você procura transmitir uma certa calma, uma tranquilidade, uma certa quietude. Então, se eu fizesse uma composição colocando muito azul, um off-white, um lilás, um tom de verde mais clarinho, você teria uma combinação através da temperatura. Já por outro lado, esse aqui é interessante, ó, eu gosto muito desse. Essa paleta, ela é quente, ela transmite uma questão mais de calor, de luz do sol, mais energia, só que é uma paleta que a gente chama de terrosa. Por quê? Porque ela traz justamente, ó, esses tons da natureza, esse tom mais outonal. Então você consegue construir uma paleta, e isso eu tô falando já de paleta, já avancei um pouco. Por quê? Paleta, ela transmite um conceito. E aqui nós temos um conceito que é ligado não só à temperatura, que é uma forma de combinação, mas às cores da terra.
Então, nessa paleta aqui, eu estou trabalhando um conceito justamente para ter uma harmonia ligada a um tema. Querem ver outro exemplo? Ó, deixa só. Aqui. Eu gosto dessa paleta. Por quê? Porque é uma paleta que eu brinco sereiuda. É uma paleta que, ó, brinca justamente com uma temática que tá na moda, com mais concentração. Acho que é uma combinação mais adulta. Então, nós temos o nosso berinjela, verde água e lilás, formando, ó, um tema de sereia. Se eu fosse fazer para uma criança, talvez eu utilizasse um lilás, ou um rosinha mais claro, um verde claro e um lilás aqui. Então, nós podemos construir temas e nós podemos direcionar conforme a concentração também. Outra paleta muito interessante é essa aqui, ó. Parece a bandeira francesa? Parece, yeah. Porém, também, gente, ela tem um tema náutico. E é um tema que esteve na moda um tempo. Ou seja, a gente olha isso aqui, não só em fantasias, mas muito moda praia, verão, em cidades mais litorâneas, algo mais temático. E a gente consegue trabalhar pensando nesses temas. Outro exemplo para vocês, ó, nós temos aqui. É a combinação de neons. Eu poderia fazer uma paleta toda em neon. E aí, nosso tema seria algo vibrante, algo justamente relacionado a esse brilho, essa luminosidade, a uma paleta neon. Ou seja, nós temos formas de mostrar, formas de combinar. Temos paletas mais clássicas ou construções mais clássicas, como um branco e preto, um cru e preto. Porém, nós temos também, ó, uma paleta neutra. Por quê? Porque são tons neutros aqui. Eles funcionariam muito bem com o frio, mas também funcionariam bem com o quente. Então, juntos, eles se constroem, ó, esse baixo contraste. E é assim que nós vamos combinando, nós vamos pensando. E, gente, aqui tem outro segredo muito bom, muito estratégico para você fazer suas combinações, que é fazer amostras. Através das amostras, nós podemos testar, nós podemos avaliar visualmente, sabe? Como que um ponto se comporta com um fio, ou como que um fio se comporta com um ponto. Mas também podemos avaliar como que as nossas cores se destacam, ou como que elas se comportam, porque esse lilás, esse roxo que tá aqui, se a gente olha, ó, aqui ele já tá mais vibrante. Isso tudo tem a ver com a cor que tá próxima dele. E isso influi muito, muito, muito. Aqui nós já temos, ó, um resultado mais harmônico. Por quê? Porque são cores análogas. Aqui nós já temos um contraste maior. Então, nós vamos trabalhando, nós vamos brincando. E eu acho interessante fazer a amostra, porque ela funciona também para o seu catálogo depois. Então, você já começa, ó, fiz para um trabalho, fiz para o outro, começa a guardar. E aí você já vai ter uma base maior para no futuro, quando você for fazer uma peça ou fazer um teste, você já tem isso aqui feito e guardado, você já tem a sua referência. Salva o nome, anota a agulha que você usou, o número da cor e pronto, gente. Vamos ser felizes crochetando, explorando e brincando com novas cores. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like e não esquece de compartilhar, porque é um conteúdo diferente, porém é um conteúdo que vai enriquecer ainda mais o nosso artesanato. Beijinhos, até!